Bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos. Vamos aqui para mais um vídeo? Então, olha, tem um assunto que, desde que eu me entendo por gente, já que eu, criança, já juntamente com a minha saudosa mãe, frequentava Umbanda, né? Nunca entrei para roda nenhuma, mas um assunto muito conflitante, até mesmo no nosso meio. E acho até que deveria ser restrito ao nosso meio, já que é uma coisa que diz interesse a nós, e não hoje fora. Né? Hoje fora é cada um que cuide da sua vida. Mas como as pessoas gostam muito, né, de se meter na vida dos outros, fazer o quê, né? Bem, é o seguinte, criança iniciada em religiões de matriz afro. Não vou nem comentar das outras religiões, porque assim como eu não dou direito aos outros, né, de se imiscuírem aqui, também não quero me imiscuir do lado deles. Mas vamos falar de nós aqui. Eu vejo opiniões muito divergentes. Obviamente, toda opinião deve ser respeitada, desde que ela não venha agredir aquele que tem opinião em contrário, mas tem horas que é complicado lidar com isso. Então vamos às diversas colocações. Primeiro, pessoas que são radicalmente contra a criança se iniciar na matriz afro, seja lá que segmento for. Candomblé, umbanda, batuque, tambor de mina, cabula, catimbó, juremeiro, seja lá o que for, né? Sou contra. Criança tem que ter responsabilidade, criança tem que se dedicar à sua vida de criança, etc, etc. Vendo por esse ponto de vista, é óbvio que tem uma certa razão. Realmente, criança tem que ser criança. Criança não pode deixar de ser criança para fazer alguma coisa que não seja restrito à parte de criança. Tem que ser cuidada como criança. Outros já dizem, não, eu acho que a partir só de determinada idade, antes não sei o que e tal. E outros que acham bacana. Tem uma segunda, e talvez até mais atuante, que não se manifesta dessa forma, mas se manifesta em atitude, que são os, vamos dizer assim, os vaidosos, né? As pessoas que querem exibir, querem ter orgulho e vaidade de ver seus filhos na sua religião, e acompanhados, né, de certos pais e mães de santos que, por interesse, incentivam fazer a criança ou iniciar a criança dentro da religião de matriz afro. Mas vamos fazer uma análise imparcial. Tá? A minha análise vai dar até uma ideia da minha opinião. Então é o seguinte, em primeiro lugar, tem gente que diz assim, a criança não pode deixar de ser criança. Bom, quem fala isso ignora totalmente que na matriz afro, a não ser no período da iniciação, que normalmente é feito no período de férias, né? Quando a criança está de férias da escola e tudo, né? Mas a criança não fica numa condição monástica, internada a vida toda dentro de um barracão. Né? Ela, a partir do momento que ela entrou para a religião, ela não vai deixar as suas atividades escolares, as suas atividades lúdicas, né? Enfim, deixar de ser criança, conviver com seus coleguinhas, praticar esportes e etc e tal, para fazer parte da religião. Isso aí é lenda. Isso não acontece. Qualquer um que falar para mim aqui que isso acontece, eu vou dizer assim, você é um mentiroso. A não ser que exista alguma exceção aí absurda. Mas na regra da religião, isso não acontece. Inclusive no candomblé é bem diferente. Tem umbanda aí, não sou contra, que pratica umbanda, às vezes quinzenalmente, uns até uma vez por semana. Né? A maioria uma vez por mês. O candomblé, às vezes, passa 2, 3, 4, 5, 6 meses sem ter reunião e função na casa. Quando tem, são convocados aqueles chamados graduados, mais velhos, que têm função dentro do barracão, para exercer a função. E se esses tiverem seus filhos, eles vão para lá. Mas os filhos não deixam de ir para a escola, não deixam de ser criança, e assim por diante. Criança é criança, adulto é adulto. Então, gente, para com isso. Tá? Então, essa não é a principal razão. Tá? Agora, a maior de todas é a vaidade. A pessoa quer ver o seu filho entrar, principalmente no candomblé, que tem toda uma pompa, né, quando vai para a sala, né, a apresentação, a criança vestida no orixá, isso, aquilo, né, e todo aquele ritual que a pessoa sabe. Se bem que criança que é iniciada, principalmente no candomblé, não passa por todas as funções que os adultos passam.
somente aquilo que a criança pode fazer, para depois, mais tarde, quando ela tiver com 7 anos de idade, uma coisa assim, aí então ser feito, caso se queira dar continuidade, aí sim vai se passar pelas outras funções. Tá? Essa é uma lenda que tem que ser cortada. E outra coisa, a criança, para iniciar na religião de matriz afro, primeiramente é uma questão de espiritualidade. Quando a criança tem uma espiritualidade precoce, né, que ela precocemente começa a manifestar certas coisas, óbvio que isso vai ser cuidado. Cada um vai ser cuidado de uma maneira. Quem diz como vai ser cuidado? Sou eu? O pai? A mãe? O zelador? Não. Chama-se orixá. Nós temos um meio de comunicação com o orixá, nós vamos lá comunicar com o orixá e o orixá vai dizer o que deve ser feito ou o que precisa ser feito ou não. Se for o caso da iniciação, a criança então vai ser iniciada. Muitos dizem um problema de saúde, né? Porque às vezes a espiritualidade, quando chega muito cedo, acaba afetando a saúde da criança, então é necessário se fazer alguma coisa para acalmar aquilo, então a criança vai ser iniciada. Então não tem essa, né, de como existe, por exemplo, no budismo tibetano, por exemplo, né, a criança é escolhida cedo, é reconhecida uma reencarnação, ela é retirada, né, do seu meio familiar para fazer parte, então, de ser monge, né? Vai ser monge para o resto da vida. Aqui não acontece isso. Então, gente, vamos parar de mimimi, vamos parar com toda essa ladainha, tá? Que é uma questão única e exclusivamente de espiritualidade. E aí eu digo sim, se for uma questão de vaidade dos pais, eu concordo com você, é cedo para a criança entrar. Caso contrário, a questão de espiritualidade, de saúde, e que o orixá precisa que aquela criança, já desde cedo, até por uma questão de reencarnação, venha a fazer parte da espiritualidade, do convívio, aí a história é outra. Tá bom? Essa é a minha opinião. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não posso fazer nada. Eu sou Ganeide Oxaguian, aqui é Orixás, meu amor, minha vida. Enquanto isso, sua quartinha está cheia.